Vou voltar a falar sobre a falta de chuva, tá? Falar de queimadas. A seca está extrema, gente. E municípios como Itaocara, Itaperuna e Macaé foram atingidos por incêndios de grandes proporções nesse fim de semana. Detalhe, todo o território do estado do Rio de Janeiro está em alerta por conta da falta de chuva. A imagem do Cristo Redentor de Itaperuna, em meio às chamas, marca o momento crítico das queimadas na região noroeste do estado do Rio. O incêndio atingiu grande parte do morro que abriga o monumento, cartão postal da cidade. Gente, o que aconteceu aqui? Com uma altura que impressiona, a fumaça pôde ser vista de várias regiões. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes levaram quase 2 horas para que o fogo fosse controlado em 2 pontos do município. No distrito de Raposo, que fica próximo à divisa com o estado de Minas Gerais, o incêndio em uma área de vegetação assustou os moradores. Casos como esse são frequentes e, segundo relatos da população, têm provocado problemas respiratórios. Já no município de Itaocara, as chamas eram vistas por todo lado, na zona rural, às margens da RJ 158. Muito próximas da rodovia, a fumaça atrapalhou a visibilidade dos motoristas. Um acidente acabou sendo provocado pela queda de árvores na pista. Tivemos um acidente com vítima com fratura no braço e perna. Os bombeiros tiveram que parar parcialmente o combate para atendimento dessa vítima. Então, nós, através de contato com os bombeiros, acionando a Guarda Civil para que pudesse interditar totalmente a rodovia, para que os militares pudessem trabalhar em segurança e aqueles que transitavam também pela rodovia pudessem estar em segurança. Apesar da grande proporção do incêndio, é importante destacar que não houve nenhum desabrigado ou desalojado em decorrência desse incêndio. Após o controle do incêndio, o cenário era de devastação. O fogo resumiu uma grande área de vegetação em cinzas. Apesar de haver casas próximas da queimada, os imóveis estavam sem moradores, de acordo com a Defesa Civil Municipal. Não houve registro de vítimas. A falta de chuvas tem potencializado as proporções das queimadas. Um levantamento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais aponta que quase a metade dos municípios do estado do Rio passa por um período de seca. O noroeste fluminense chama a atenção. A seca extrema, que acontece pela 4ª vez em uma década, segundo especialistas, deveria ser um episódio em pelo menos 20 anos. O CEMADEM cita 7 municípios de alerta para seca acentuada: Itaocara, Peribé, Santo Antônio de Pádua, Miracema e São José de Ubá, na região noroeste, e São Francisco de Itabapuana e Carapebus, na região norte. Nós devemos tomar o ano de 1850 como marco inicial para medir os fenômenos climáticos, tanto chuva quanto seca. E nós estamos vivendo em 2024 o pior episódio de seca registrado até agora. Quer dizer, havendo um ambiente muito seco, não fica difícil haver uma queimada natural. Mas geralmente essas queimadas são provocadas por pessoas que ateiam fogo se aproveitando da seca. Então isso é lamentável, porque não é o momento mais da gente estar usando o fogo para fazer limpeza, para queimar lixo, para queimar cana, nada disso, porque o ambiente está favorecendo a proliferação dos incêndios. Em Macaé, um incêndio de grandes proporções em áreas de vegetação também foi registrado, na Ilha Azul, entre os bairros Verdes Mares e Piracema. Foram quase 5 horas para que as chamas fossem controladas. Ninguém ficou ferido. O monitor das secas define essa condição do tempo como causador de grandes perdas de culturas e pastagem, o que resulta na perda de produtividade rural, como explica esta engenheira. O sistema solo ele é um sistema dinâmico, composto principalmente de 3 fases: a fase física, a fase química e a fase microbiológica. Então a morte desse micro-organismo vai afetar de alguma forma o solo, principalmente em questão de fertilidade. Então a gente acaba precisando usar mais fertilizantes, porque como a gente vai ter um solo mais pobre, um solo que a gente vai ter uma alteração de pH, porque essas queimadas alteram o pH, a gente vai ter uma
alteração dessa fertilidade como um todo, como um sistema complexo, a gente vai acabar tendo que usar mais fertilizantes industriais. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê o mês de setembro ainda mais quente e seco que o normal, o que pode agravar ainda mais a seca na região. Nós temos a conjugação de seca, a conjugação com vento forte e com esses incêndios que são provocados. Então, juntando esses elementos, a gente vai ver incêndios que assumem proporções muito maiores do que em período de chuva. Aqui era uma área de floresta, mas desmataram tudo para a criação de gado, para a plantação de cana, e então nós criamos um semiárido. Agora é preciso refazer um ambiente mais úmido, que é possível fazer, porque nós não estamos no semiárido propriamente. Estamos escolhendo aquilo que foi plantado lá atrás, ou seja, são consequências de ações erradas do homem.